Eu agradeço a presença de todos aqui, nesse momento de retomada dos nossos encontros presenciais, e agradeço também a presença de todos que estão online. Nelis me pediu para fazer uma breve apresentação, e eu vou passar, então, a comentar um pouquinho da leitura que eu fiz desse número tão instigante da AIDE. É uma honra para mim ter sido convidada por Annelise para fazer a apresentação desse lindo número da revista AIDE. Inspirado pela Odisseia e pelo longo caminho percorrido por Ulisses no seu retorno à casa, esse precioso volume evoca uma pleiade de associações que não podemos abarcar completamente e talvez aí esteja seu fascinante mistério. Mas podemos escolher algumas delas, ou, pergunto eu, seremos escolhidas por elas, enfatizando o rico e necessário intercurso entre psicanálise e cultura, a literatura e a mitologia, que nos oferecem poderosas ferramentas de trabalho no nosso eterno vir a ser analistas, especialmente no que diz respeito à possibilidade de simbolização. Além disso, temos o percurso de Ulisses como um modelo possível da viagem psicanalítica que empreendemos nos divãs de nossos analistas, bem como a viagem que nossos pacientes empreendem em nossos divãs, em busca de nos aproximarmos de nossas verdades mais íntimas, que, aliás, se transformam a cada dia, mas que também mantêm uma invariância ligada a algo muito profundo e primitivo de nós mesmos, como a cicatriz de Ulisses, que permite que ele seja reconhecido na volta. Esse paralelo nos traz à mente a aventura de Ulisses por esses mares imensos e perigosos, mas ao mesmo tempo maravilhosos, que servem de boa metáfora para o mergulho no inconsciente, bem como sua ampliação pelo sonho e pela imaginação que vivemos em nossas análises. Penso hoje que uma análise propicia não apenas a transcrição de elementos inconscientes e inconscientes, mas, sobretudo, a transcriação de fantasias e crenças por meio do trabalho imaginativo e intuitivo da dupla analítica, em busca de aproximação e ampliação da realidade psíquica. Assim, o retorno à Ítaca ou a nós mesmos é um constante devir, que pode ser pensado como uma travessia, ou, como dizia Rosa, que o real se dispõe no percurso, com as dores e alegrias do viver, como vemos na saga de Ulisses, num conhecendo do presente insaturado, resgatado de um passado e lançando-se ao futuro. Nesse sentido, a vida e a formação analítica podem mesmo ser pensadas como uma odisseia. Esse volume da revista IDE contém trabalhos belíssimos e muito importantes para a nossa reflexão sobre o mundo em que vivemos, respeitando a diversidade de vértice e a turbulência trazida pelo embate entre eles, que faz funcionar o pensamento e revitalizar a aventura do viver. Esse trabalho de Annelise, amparada por sua equipe e pelos autores, nos faz pensar num sonho que se realiza, tal como o sonho de Penélope, em que uma águia enorme de bico recurvo mata todos os gansos que se alimentavam de trigo e lhe diz: isto não é sonho, e sim uma bem-augurada visão do que vai se consumar. Pensei que o sonho de Annelise e sua equipe passou pela porta de chifre polido, que, como nos lembra Homero, quando alguém os tem, converte-se em realidade. Passemos agora ao banquete que está programado para hoje, lembrando a sugestão de João César de Castro Rocha, que esteve entre nós, né, fazendo a abertura
das atividades científicas do ano passado, e que disse, ao invés de, como na antropofagia, comermos uns aos outros, comamos em conjunto, saciando a fome de amor à verdade, à tolerância e ao respeito pela alteridade que tanto mencionamos, mas pouco fazemos, como humanos que somos, pois o narcisismo e as áreas violentas e primitivas da mente estão sempre à espreita de uma oportunidade para se apresentar e nos tomar de assalto. Agradeço novamente a Annelise e a equipe e passo então a apresentá-la. Annelise de Moise é psicanalista, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, editora da revista ID e também da SBPSP. Ela é pós-doutora em Psicologia Clínica pela USP, doutora e mestre em Saúde Mental pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. Formou-se e especializou-se em psicologia em Roma, na Universidade degli Studi della Sapienza, onde trabalhou em consultório e como assistente de psicologia na Faculdade de Aquila. É terapeuta infantil pela Tavistock e terapeuta familiar pela Escola Romana de Terapia Familiar. Anne tem vários artigos e cursos sobre Bion e sua autobiografia. Eu passo a palavra a ela. Obrigada a todos por me escutarem. Está funcionando? Tá. Muito obrigada, Ana, pela perfeita apresentação, muito linda e comovente. Estou muito comovida. Atrasamos, queria pedir desculpas para as pessoas que estão online, que foi muita emoção aqui encontrar os amigos e os colegas que fazem parte da nossa vida, afinal a psicanálise é uma escolha de vida. Então, para mim, ver vocês hoje é uma grande emoção. Então, queria agradecer a Ana, inclusive, porque ela também representa ela mesma, mas também representa essa diretoria, né, por nos dar a oportunidade, eu e a minha equipe, da gente poder expressar essas ideias com autonomia. Inclusive a Carmen Mion, que é nossa convidada especial hoje. Todo pensamento novo causa turbulência. Ele não pertence a ninguém, nem à situação, nem à oposição. Ele não serve à política comum, senso comum, aos interesses de determinado grupo. Não está a serviço de ninguém, pois sendo livre em sua natureza, ele prescinde do desejo do pensador. Ele não pode ser informado, embora a informação seja importante. Ele tem que ser vivido na medida do possível de cada um. Ele simplesmente é realidade. A gente sabe, todo ser humano é um ser político, mas a política nem sempre é ética, e a ética é a atividade da qual a psicanálise se ocupa. Nessa tensão entre o grupo e o indivíduo, entre ética e política, já se ocupavam nossos autores. Inicio trazendo essas ideias, na verdade, para agradecer as pessoas e para introduzir esse pensamento editorial que, quiçá, não depende nem mesmo de mim. Eu sou uma mera editora da ocasião. Como ser humano, vivo e vivi dificuldades nessa jornada de editora e também momentos de alegria e gratidão a todos vocês. Porque, como dizia, um pensamento pode ser disruptivo, temido, assustador. Assim, propor a Odisseia como conceito e não como tema, o que determina viver a Odisseia, não falar sobre ela, escrevendo cartas aos leitores e editoriais em primeira pessoa. É uma vulnerabilidade, né, você se expor. Então,
são editoriais fora do padrão convencional, espero não ter desmerecido os autores. Era um convite para que todos entrassem nessa viagem conosco. O que isso tudo causa perplexidade em alguns, a princípio, causa e causou. A princípio, a proposta era mudar apenas a cor da faixa da capa da revista. Mas, como diz a música, fiquei grávida. Engravidei de algumas ideias que não são minhas e, quem sabe, elas não são uma urgência no grupo da Sociedade de Psicanálise. Então, queria agradecer imensamente ao corpo editorial que me acompanhou, que está aqui hoje, que não obstante as perplexidades, as discussões todas que tiveram, puderam ficar, permanecer e aprender comigo. A Mirelle, a Fabiana, o Diógenes, a Carmen, que está, a Ana, né, a Marta, toda a equipe, né, a equipe da diretoria. E um agradecimento assim muito especial mesmo aos sponsors do número atual da revista, que é o Leopoldo Nozek, que muito contribuiu, está sempre contribuindo, né, faz uma parceria incrível, deu uma brilhante entrevista, como sempre, já foi editor da ID, uma pessoa que muito contribuiu com a nossa sociedade. Infelizmente, quer dizer, não estão aqui outras pessoas, como a Maria Olímpia, França e outras pessoas que também contribuem, e a Vera Montanha, né, que é uma pessoa que contribui muito, no meu entender, aparece pouco, pelas grandes qualidades que ela tem, que é uma artista plástica de mão cheia e uma analista muito sensível. Aos consultores de plantão, inclusive aos sábados, o Dr. Luiz Carlos Junqueira, que da última vez me brindou com Força Roma, as presenças ilustres nessa revista da Judith Ozenbaum, que foi também um convite feito pela Maria Luísa Salomão, que está saindo da equipe, eu gostaria de agradecê-la muito. Ao professor Marcos Mazzari, que também tem contribuído, e a todas as pessoas, né? Aos autores, especialmente os novos amigos, a Maria Angélica, a Maria Carolina, que está aqui, ao Cláudio Eiseric, a Maria Minerbo, Suzana Muscati, o Gustavo Alarcão, o Renato Trachtenberg, que é um grande parceiro nosso da revista, a Eva Amélia Vaca, ao Paulo César Sandler, a Luciana Sadi, que tem feito um trabalho de anos na sociedade, Psicanálise e Cultura, e tem um artigo junto com a Raquel Eisenberg, ao Luca Trabuco, que está aqui conosco, que muito contribui, um querido parceiro, ao Giacomo Gaggero, ao Igor Kosovo, que está aqui com a Cândida, ao Joaquim Pereira, Silvia Júnior, que também fez a resenha, contribui bastante com a revista, e a Malena Calisto, a Fabiana Caropreso, o Núcleo de Psicanálise de Marília, Cibele Brandão, Luiz Fernando Nóbrega, a minha amiga poeta, Maísa Prado Dias, que tem uma poesia linda nessa revista, ao Carlos Assunção, a Camila Brasiliano e a todos os pitequeiros que me ligam, dando os seus pitecos. Eu acho que eu vou pôr na capa da revista os pitequeiros, porque eles são muito importantes, são os pensamentos sem pensador. E vou falar um pouco do tema dessa revista, né, que é uma odisseia antropofágica. Eu dedico esse número da Ide, a querida colega e amiga dessa intensa jornada de vida, vida por ela vivida, intensa, Maria Flávia Stockler, em memória, e também ao Peçanha e a todas as pessoas que nós nos envolvemos vivendo a vida, em primeira pessoa. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar.
Em transe, Ferreira Goulart escreve a música para ser cantada na Baquiana número 2, de Villa-Lobos. Afirma o poeta: não escrevi essa letra pensando que um dia seria gravada. Escrevia porque aquela reversão da lembrança foi um fator a mais de emoção, um choque mágico que se incorporava ao poema. Por isso, pus ali uma indicação meio irônica, para ser cantada com a Baquiana número 2, tocata. E é que quando menino, meu pai, que fazia comércio ambulante, me levava nas viagens de trem entre São Luís e Teresina. O trem saía de madrugada e, ao amanhecer, cortava o campo dos Parises, um vasto pantanal povoado de garças, marrecos, nhambus, pássaros de todo tamanho e cor. Alta música aliada à alta poesia. Uma busca presente desde os tempos dos líderes, palavra que designa canções em alemão. Nelas, o compositor atinge algo sublime e verdadeiro, a forma, a integração de literatura, texto cantado, escrita pianística e linha vocal. Como em Schubert, que aos 17 anos compõe o monólogo Margarida na Roca, de Fausto de Goethe. Nela, o acompanhamento pianístico tenta descrever o movimento da roca de fiar da heroína, enquanto a melodia retrata a crescente angústia na ausência do amado. Então, aqui tem uma ideia do objeto psicanalítico, objeto psíquico, como na metapsicologia que foi descrita pelo Luiz Carlos Junqueira, que eu acho muito interessante, que ele fala que é a forma, não tanto ou apenas o conteúdo. Então, quando a gente consegue chegar ao psíquico através de vários vértices, e neles a gente se ocupa na ID, né? Pela literatura, pelas artes plásticas, a gente consegue chegar, se aproximar, não chegar, se aproximar, né, do que uns vão chamar inconsciente, outros chamam de ó, mas a essência do que se é. Na composição, o brilhantismo consiste, muitas vezes, em reunir uma formação clássica ao contexto do folclore. Uma antropofagia? O brasileiro Heitor Villa-Lobos viveu entre 1887 e 1959 e visitou Paris na década de 20. Influenciado pela personalidade do inquieto compositor russo Igor Stravinsky, teve sua fase neoclássica, como atesta seu ciclo de 9 baquianas brasileiras, peças de vários estilos e formações que visam imprimir o espírito de Bach à música nacional do Brasil. Autores de mais de 500 obras, ele é autor de mais de 500 obras, entre sinfonias, quartetos de cordas e canções para piano. Ele foi chorão no Rio de Janeiro, onde tocava violão com músicos populares de seu tempo. Escreveu música na linha dos compositores nacionalistas com cara de Brasil. No trenzinho do Caipira, escutamos o apito da Maria Fumaça e as rodas do trem passando pelos trilhos, desbravando o Amazonas, ao som dos pássaros e do cenário deslumbrante da mata. A forma alcançada com seus pictogramas e evocações auditivas desperta os espectadores que participam intimamente da viagem-sonho. Antropófago, ou Manifesto Antropofágico, foi publicado em 1928 pelo poeta Oswald de Andrade, figura-chave do movimento cultural do modernismo brasileiro e colaborador da publicação Revista de Antropofagia. Foi inspirado na pintura de Tarsila do Amaral, o Abapuru, que vem dos termos em tupi, aba, homem, porá, gente, comer, significando homem que come gente. O manifesto fundamentou o movimento antropofágico. Em suas linhas ininterruptas e curvas, o Abapuru é um pensamento sendo pensado, digerido e deglutido. Nas linhas vemos um índio, um negro, um homem, uma montanha, a natureza, o movimento e a música. Uma forma integradora,
Intuímos, para além da imagem, a paisagem, o bioma, uma ligação irrefutável entre solo, florestas, rios e povos indígenas. E quem não se lembra, em 1967, do Festival dos Festivais, Alegria, Alegria, Disparada, Domingo no Parque, mesmo aquele que não viveu a magia das canções, viu, Manuela? E o encantamento da poesia, uma reverie grupal dos poetas resilientes dos anos de chumbo, elas foram um grande alento, foram hinos de coragem, de inspiração para a minha geração e aqueles anteriores e posteriores. Caetano Veloso e outros compositores viram no manifesto uma grande influência artística no movimento Tropicália. Caetano afirmou que a ideia de canibalismo cultural caiu como uma luva entre os tropicalistas. Estavam comendo os Beatles e Jimi Hendrix. No álbum Tropicália, o Panis e Circenses, de 1968, Gilberto Gil e Torquato Neto referem-se explicitamente ao manifesto na canção Geleia Geral. A antropofagia, em sua definição, é um ritual de guerra cujo sentido espiritual é incorporar as qualidades do oponente. Para os índios tupinambás, ser comido era considerado uma das formas mais honrosas de se morrer, porque significava que o guerreiro era corajoso e tinha um espírito forte, o que nos parece um paradoxo, mas não se trata disso. Incorporar visa libertar o atributo, imortalizar a alma guerreira. Enfim, os movimentos psíquicos ilustrados na arte antropofágica, movimentos de incorporação e de excorporação, introjeção e projeção, são próprios da busca de conhecimento e do pensar. A forma advinda pode tornar-se uma experiência emocional de descoberta de sentido, mesmo que efêmero. Finalizo aqui exortando meus caros leitores e esse caríssimo público de amigos, oxalá este breve prelúdio dessa reunião possa ter-lhes ofertado um saboroso antipasto, um assádio, que desperte o desejo, o apetite para devorar a revista inteira. Bom, eu vou agora apresentar os convidados. A gente sempre convida alguém da psicanálise numa interlocução com alguém da arte ou da cultura. Então, são sempre pessoas que é um modo também de nós expressarmos a nossa gratidão. Então, a Ana Maria Stuck-Vanuk, que apresentou essa reunião, dispensaria apresentações pela pessoa que ela é uma psicóloga, então, apresentação formal. Ela é psicóloga e mestre em psicologia social pela USP, membro efetivo e analista de data pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, coordenadora de seminários no Instituto Durval Marcondes e é nossa atual diretora científica. De novo, agradecer a Ana pela belíssima apresentação. Agora nós temos uma convidada muito especial, que tem feito muito pela sociedade, que é a doutora Carmen Mion. Também dispensaria comentários, mas eu vou apresentá-la. Ela é membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, docente supervisora do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise. É nossa atual presidente da sociedade. Ela é membro do board do International Journal of Psychoanalysis, membro da Federação Brasileira de Psicanálise FEBRAPSE, da Federação de Psicoanálise da América Latina, FEPAL, e a full member of the International Psychoanalytical Association, IPA. A sua formação, ela é médica pela Faculdade de Medicina da USP, com especialização em neurologia pelo Hospital das Clínicas da USP. Ela fez pós-graduação em psiquiatria pelo Department of Psychiatry, University of Iowa Hospital, USA.
Ela tem trabalhos publicados na Revista Brasileira de Psicanálise, no Jornal de Psicanálise e no International Journal of Psychoanalysis, assim como diversos capítulos de livros nacionais e internacionais. Então, eu passo agora a palavra a Carmen Mion. Muito obrigada. Obrigada a todos. Bom dia a todos. Eu estou aqui, agradeço a sua apresentação, seu convite para estar aqui hoje, porque eu tenho um imenso prazer de finalmente podermos fazer o lançamento presencial da nossa revista ID, a partir desse número, espero que continuemos no próximo biênio que estamos iniciando agora, acho que é a nossa primeira atividade nesse biênio, que se inicia agora, e é um prazer imenso. Há 2 anos, quando a Anne me contou, né, sobre a ideia, sobre a sua escolha da Odisseia, né, como inspiração para a revista ID, os números que se seguiriam, que ela tinha acabado de assumir como editora, eu fiquei muito contente e impactada, porque é uma escolha que vem se mostrando muito frutífera, né, ao longo do tempo, dos diferentes números, todos muito bons. E porque o mito de Odisseu, né, a Odisseia do Homero, assim como a Ilíada, é um dos meus mitos favoritos e que frequentemente eu me utilizo dele. Desde Freud, nós sabemos que a mitologia é a prima irmã da psicanálise, né? Ou talvez fosse mais justo eu dizer antecessora da psicanálise, né? Na medida em que a mitologia e a arte elas nascem juntas, né? A primeira, porque é antecessora da psicanálise, eu penso que a mitologia, Mircea Eliade nos traz isso de maneira muito interessante e profunda, como a mitologia é uma precursora da ciência, né? Na medida em que eles tentavam, através dos mitos, compreender o homem, o interior, as suas relações com outros homens, as suas relações com os deuses, né? E a própria céu, a própria natureza, os céus, né? A terra, os animais, toda a natureza e como o homem se relaciona com o universo em geral. É uma precursora, na verdade, e o divino, né? A relação entre os homens e o divino. É uma precursora da ciência, a mitologia, nossas primeiras teorias, né? Elas podem ser consideradas. Os mitos, eles são expressões, eu penso, da necessidade premente do homem representar simbolicamente o universo que o cerca, apropriar-se dele, né? Através das suas narrativas, de tornar conhecido o desconhecido, o inexplicável, como fazemos com as nossas teorias e narrativas desde que ouvimos as primeiras palavras, na verdade. Uma necessidade que também está presente nas artes, sem dúvida, como atestam as mais de 60 desenhos ou gravuras, pinturas rupestres, né? Na caverna espalhadas pelas paredes da caverna de Lascaux, na França. Tentativas de representação. Ao lado o mito, então, o Odisseu e toda a Odisseia, ao lado eu considero, são mitos universais, todo mundo sabe, ao lado do mito do Édipo e suas numerosas vertentes de aproximação às principais questões e vicissitudes do desenvolvimento psíquico humano, o mito do retorno a Ítaca por Odisseu, Ulisses em latim, relatada por Homero em versos eternamente reproduzidos, que, na verdade, segundo alguns estudiosos, eles resultariam da fusão de vários dialetos gregos, né? Então, se questiona até se seria mais de um autor, enfim, que Homero criaria quase uma língua própria.
ao escrever, muitas vezes reproduzida depois e infinitamente. Eu sempre achei fascinante esse mistério em torno do Homero, assim como Shakespeare, esses autores incríveis, ou textos incríveis, poesias incríveis, né, da literatura, que nos chegam atravessando séculos, né, contadas e recontadas ao longo de séculos, né? E, com certeza, além disso, são inspirações de peças de teatro, de filmes, impregnam a cultura humana desde o seu nascimento e vão continuar, provavelmente, depois de nós. Né? Para os nossos netos e bisnetos vão saber de Édipo e vão saber de Odisseu, porque eles falam do humano, do que nos constitui, né? São a representação universal do que nos caracteriza. E essa penetração na cultura é tão incrível que mesmo quem nunca leu Homero ou Odisseu se refere à Odisseia como uma jornada difícil, né? Até chegar ao seu objetivo e realizado. Eles estão, nossa cultura é impregnada deles. Eu acho interessante, muito interessante o personagem do Odisseu, né? Que é definido mais pela sua inteligência, por ele ser astuto, arguto, encontrando sempre saídas para situações mais difíceis, e era também um bom conselheiro. No entanto, ele também é descrito como um homem muito intenso por Homero, muitas vezes escravo das suas emoções e das suas paixões. Essa jornada ela pode ser vista, entre os inúmeros vértices, como um embate entre a razão e as emoções mais primitivas que nos habitam, né? A história, claro, todo mundo sabe, ela relata essa tentativa tribulada de voltar para casa, sua Ítaca, que também virou uma expressão popular, né? De uma volta ao seu aconchego, de uma volta para casa, né? Como também uma jornada, simbolicamente, como a busca das origens do ser, né? O encontro consigo mesmo e o seu lugar no mundo. Está profundamente relacionado à jornada de uma vida humana, né? De um ser do tornar-se humano, né? E a história do homem, cindido sempre entre a capacidade de pensar, que buscamos sempre desenvolver, e as paixões primitivas, eternamente. Como proposto por Anne, a jornada do processo psicanalítico, né? Simbolicamente, a nossa jornada, seja durante uma análise, a jornada psicanalítica, como a formação. Ele é protegido por Atenas, a deusa da inteligência, da mente, da razão. Ele desafia Poseidon, o mar, as águas, que representam, em algumas mitologias, o mundo manifesto, o mundo das paixões. Ulisses é jogado de um lado para o outro, né, durante 10 anos, numa jornada marítima, em busca de si mesmo, do seu ser. A Odisseia pode ser, assim, compreendida, pelo menos é por mim, como o percurso do homem aprendendo a desenvolver-se e a lidar com a própria mente e as próprias paixões. Uma luta, da forma como o Homero coloca, eu penso que ele coloca como uma luta para que o homem se submeta ao divino. Todo o tempo isso está presente no texto, né? Voltando à sua essência, liberto da vaidade, do imperativo da satisfação dos instintos. Assim como o Bion desconstruiu o mito do Édipo, né, em certo sentido, considerando todo o seu percurso e os diversos encontros ao longo com os diferentes personagens ao longo do mito, como diferentes dimensões do psiquismo humano, pré- e pós-edípico, podemos nos aproximar também das diferentes etapas, né, percorridas por Odisseu, como representações simbólicas de etapas do desenvolvimento. Todos os episódios e personagens, claro,
estariam dentro, é assim que nós lemos, né, como analistas, e não fora de Odisseu. E nessa sua jornada, segundo Homero, quando invoca as musas, né, em direção à espiritualidade, ao divino, teria que livrar-se de tudo que o contamina, que o torna da vaidade, da satisfação, das gratificações, da ira. Ele tem que se tornar ninguém, como no episódio do antropófago Polifemo, um artifício que ele usou para escapar da vingança dos seus inimigos, livrar-se dos elementos que o impedem de chegar a Ítaca. Até que no fim do mito, né, no fim da história, ele perde absolutamente tudo, todos os homens, tudo que ele tinha, inclusive as roupas. Ele recebe um manto, né, no fim, para cobrir seu coração, e em direção, poderia dizer, uma viagem interior, em direção à humildade, a se tornar humano, a busca de si mesmo e da própria alma, que pode ser uma das representações de Penélope também no mito, né? Uma vez eu li um texto que me chamou muita atenção, chamou minha atenção de como Homero começa o primeiro texto, né? A primeira oração que ele faz, a musa, né? Invocando as musas logo no início, o primeiro texto. E ele diz: ó divina poesia, deusa filha de Zeus, mantenha, eu só vou pegar uns trechos, não vou ler todo, mantenha viva para mim essa canção, a história do homem. Cortando aqui, seu coração sofria em agonia, buscando voltar para casa com os seus homens. Corte aqui. Faça com que essa história viva para nós em seus múltiplos significados. Ele se utiliza, quase com uma linguagem poética profunda do Homero, e ele escreve nessa introdução, aparentemente, uma mensagem para o homem do futuro, uma mensagem que ecoe no futuro, e chega até nós, através desse resgate lindo que a Anne nos trouxe para a Ide, né? Então, eu acho que, chegando aqui agora nesse número, no número atual que estamos lançando, que a Ide está sendo lançada pela Anne hoje, eu recomendo muitíssimo, um número belíssimo, como a Ana Maria e a Anne já mencionaram, uma entrevista do Léo interessantíssima, muito boa, como sempre. E eu li todos os artigos e fiquei realmente impactada, encantada com esse número da Ide. Recomendo fortemente, cumprimento a Anne. Quando eu cumprimento a Anne, eu estou cumprimentando toda a sua equipe editorial. Meus parabéns pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo. E nesse número, vocês uniram a mitologia e a arte na sua proposta, né? Homero e Oswald de Andrade, com seu manifesto antropofágico, né? Uma odisseia antropofágica, é o subtítulo desse número. O ritual celebrado pelos homens para se fortalecer com as qualidades do inimigo morto, né? Concretamente. Os objetos externos devidamente devorados, triturados, incorporados, são agora parte de mim. Um processo que conhecemos, que todos nós conhecemos, ao término da jornada psicanalítica em nossas próprias análises e durante a nossa formação. Sabemos todos que esses objetos tão queridos e internalizados, tão profundamente, precisam ser triturados, digeridos e incorporados para que possamos ser livres, né? A liberdade de criar e de existir. Eu só vou terminar contando uma historinha do Pércio, que ele disse uma vez, ele disse que ele levou algum tempo para ele perceber que eu estou me referindo
ao movimento antropofágico, né? E a questão de quando não é digerido, né? E incorporado. E uma vez eu dei muita risada porque ele disse que ele levou muito tempo para ele perceber que que grande parte do setting que utilizávamos aqui na nossa sociedade, na verdade, era uma importação dos hábitos sociais ingleses. Então, aquele cumprimento de cabeça, ninguém dava a mão, o terno eternamente repetido, né, pelo Meltzer, enfim, coisas do início, dos inícios da psicanálise aqui, e que levou um grande tempo, claro, para ser introjetada, né, e digerida e se tornar a nossa psicanálise. Uma busca constante de uma psicanálise brasileira, uma psicanálise latino-americana, mas que, ao mesmo tempo, é uma psicanálise universal. Obrigada a todos e parabéns a vocês. Bom, muito obrigada, Carmen. Lindo. Eu preciso desculpar aqui pela Inês Stockler, que ela não vai poder comparecer, mandou um vídeo belíssimo de um trabalho que ela faz. Então, mas de qualquer forma, eu vou apresentar a Inês. A Inês nasceu em São Paulo, é filha da nossa colega, né, da Flávia Stockler. Ela estudou piano com Eliane Elias no Centro Livre de Aprendizado Musical, CLEM, e iniciou os estudos de canto com Estevão Maia. Ela é cantora de ópera, morou 20 anos entre a França e a Alemanha, ela é mezzo-soprano, onde realizou seus estudos e carreira. Na Alemanha, diplomou-se na Universidade Robert Schumann, de música clássica. Cantou concertos e óperas em Paris, onde morou por 10 anos. Foi titular na Ópera de Paris, Bastilha. De volta ao Brasil, nos anos 2000, além de óperas e concertos, ela realiza importantes trabalhos culturais e didáticos. Seu último trabalho é o Lírico Jazz Brasileiro, que nós iremos apresentar. Uma leitura especial de peças de Villa-Lobos. Então, eu comecei a fazer música clássica, áreas de ópera, acompanhada por músicos populares. E comecei a incluir não só Tom Jobim, como choros também. E trazer músicos de choro. Violão 7 cordas, bandolim, cavaquinho. E começou, de fato, a ficar uma coisa muito interessante. Rasga o que és de ver lá dentro, a dor, a soluçar. Cada música tem uma trajetória, tem uma ideia. Lá vai o trem com o menino. Única obra sinfônica que se refere a uma via férrea. Ele faz os barulhos do trem, da locomotiva, correndo, freando. Cidade, noite a girar. Porque o Villa pegava canções folclóricas, de fato, folclore da gente, que está no coração, que está na lembrança, assim, do DNA da gente, na avó, na tia, entendeu? Tá na gente.
repertório é justamente pegar trechos das músicas dele. A gente fez uma certa compilação, a gente uniu composições variadas dele de uma forma que seja mais acessível às pessoas. O Villa fazia, como os músicos franceses, uma busca de cores e de paisagem na composição dele. Alma para ficar bela, grita ao céu e à tarde toda a natureza. E a minha formação foi essa, assim, foi sempre jazz, choro, música brasileira, música clássica. Eu acho que a música, ela respira, a música é uma coisa viva, né? E reflete o ar toda a sua. E é por isso que ainda não conseguiram que a máquina substitua um músico. O músico ainda tem a coisa do espírito. Eu acredito que isso aí vai ser para sempre. Ondas do mar, nesse vai ver. E na sinfonia o veleiro é maravilhoso, porque ele faz uma evocação ao mar, então é todo cantado de uma maneira suave, só que ele põe uns ferros na percussão e faz num ritmo que você lembra tanto o porto, âncoras, como correntes dos escravos. Longe no céu. A gente pegou o Villa Lobos como inspiração para a nossa forma de tocar. Essa bia da mata cantador. A música ela tem que ter essa, se ela não tiver essa afinidade, essa união espiritual, né, uma coisa espiritual mesmo, que tem a ver com a obra, né, que você está interpretando, que é uma coisa totalmente que veio de um cara que eu considero gênio. A Inês tem muito essa sensibilidade, assim, de chamar pessoas que se adaptam muito bem ao estilo e à forma de criar uma coisa que seja viva, assim, que seja espontânea. E a música precisa disso, precisa dessa alegria, dessa leveza. Vai ficar esse gosto de quero mais, né? Que infelizmente a Inês não pôde estar aqui conosco. Eu agora vou apresentar o André Growald, que está aqui com o filho dele. É um queridíssimo amigo nosso, né, da sociedade. Ele participa de diversos grupos. Ele pôs aqui um currículo, eu vou ler, André, tá? É psicanalista com formação inicial em psicologia pela PUC, função que vem desempenhando desde 1974, tendo passado pelo curso de psicanálise do Instituto Sede Sapienza. Ele pertence a vários grupos de estudo com diversos membros dessa sociedade. Ele traduziu a obra I Seminari Italiani de Bion, publicado inicialmente pela editora Karnak em 2016 e posteriormente pela editora Blucher em 2017. Desde criança, por influência de sua mãe, ele começou a estudar e praticar o piano,
instrumento este ao qual vem se dedicando com afinco e que na adolescência assumiu um lugar importante em sua vida. Lugar este ocupado até hoje com muito prazer, tanto como solista de música popular, quanto como acompanhante de cantores líricos e populares. Então, agradeço muito a presença do André, ele vai tocar piano para a gente né, no mezanino. Queria convidar todos vocês para o coquetel que vamos ter. No geral, eu tendo a discriminar um lançamento de uma reunião científica, onde a gente tem discussões. Mas como esse é o primeiro evento presencial e a gente conta com algumas pessoas que, no meu ponto de vista, a gente deve enorme gratidão, como o Leopoldo, como o próprio Plínio, a Carmen, todos. Então, eu vou aqui, se eu começar a falar, ou eu choro, ou eu faço uma gafe. Então, eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente passar para o coquetel. Anne, todos vocês, né, eu estou muito feliz de estar aqui, depois de 3 anos, né, afastada. Eu passei, né, todos os últimos, acho que quase 2 décadas, vindo todas as semanas, né, quase todas as semanas em alguns anos, e senti muita falta. O que nos salvou foi o online. E agradeço, Anne, que você ouviu a minha poesia. Foi uma espécie de grito aquele dia, porque é interessante, eu estava quase querendo estudar sobre as afasias, voltar sobre as afasias, porque eu passei um tempo assim, produzindo muita coisa, mas nunca dava para falar. E algumas vezes me vem poesia, né? Então, só para dar um exemplo, há uns 15 anos atrás, eu estava num colóquio em Lisboa, né, apresentando um trabalho de observação de bebês, e um trabalho que a observação é uma situação muito vivencial, né? E eu fiz o curso com a Marisa Méliga, e escrevi apaixonada assim pelo método, né, pela experiência, escrevi um resumo, uma síntese do que eu tinha vivido, e a Marisa sugeriu, olha, dá para apresentar, né? E quando eu vi, eu estava lá em Lisboa, sem entender, assim, parecia aqueles candidatos do Silvio Santos, sabe, que vão, aqueles calouros, que vão assim, né, que alguém catapulta lá de trás e você vai lá, então eu era uma índia em Lisboa, me senti isso. O trabalho, eu tinha confiança, porque eu sempre gostei de escrever, né, na escrita eu tinha confiança, mas eu estava lá e falando para os portugueses, estava ótimo, maravilhoso. E eu falei meu trabalhinho, e aí a primeira pessoa que um dos coordenadores levantou e falou assim, muito bom o seu trabalho, era uma mesa, né? Muito bom o seu trabalho, mas eu queria saber se você, quando você falou em pré-concepção, era no sentido bioniano? E aí eu me senti uma índia, porque eu estava estudando, começando a estudar o bio, a Marisa Méliga foi quem começou a me alfabetizar, né, sobre o bio, nesses anos lá atrás, há mais de 20 anos, mas quando essa pessoa me perguntou uma coisa de rigor teórico, é como se ela tivesse me empurrado para fora de um ambiente que eu estava, que era outro, que era poético, que era vívido, que era extraordinário, né, de uma vivência extraordinária. Então, só estou dando um exemplo, isso é o quanto assim, eu gosto de estudar, aprecio muito, mas o quanto, às vezes, a gente tem que ter esse balanço, né, entre o que é pensar, refletir cientificamente, né, e o que é conservar aquilo que a Meg, no texto da outra Ide, ela fala alguma coisa, né, que é o espiritual humano, né, para a gente conservar isso, conservar essa espontaneidade, né, essa autenticidade, né. Então, Anne, eu queria agradecer assim a inspiração que você teve, que a equipe toda teve, né, desta Ide, depois, né, de toda a evolução de agora, esta Ide, parece que retomar isso que a Carmen estava falando, a conexão muito profunda com a arte, mais frequente com a arte, né? Porque acho que isso, sim, aproxima a gente da vivência, da paixão de vida que a gente tem.
né? Teria muito mais coisa para falar, mas, né, acho que é isso que eu quero agora. Obrigada a todos vocês aqui. Obrigada, Maísa. Tem algumas coisas escritas a Cleusa, parabenizando a equipe ao encontro de hoje. Tem uma pessoa também, a Judith Rosenbaum, que está nos seguindo, né? Que é uma pessoa, né, muito ilustre, dizendo que ela gostou muito das falas de hoje, do vídeo, e agradece a Maria Luísa Salomão e a editora pelo convite para participar dessa revista. É um prazer e uma honra pelo convite. O Fábio, quem que levantou a mão? Levantou a mão o Fábio. O Fábio quer falar? Sim. Oi, Anne. Bom. Bom dia a todos. Bom, eu pensei em sair sem falar, mas achei covardia, porque desde o último número da revista é impossível não ficar encantado, né, pela beleza, mas não só pela estética, mas pela construção, né, que culmina no potencial que é a revista. E a Maísa agora disse uma coisa que me incentivou a falar, quando ela diz assim, a gente precisa emocionar-se. Então, me parece que a gente vive épocas em que estamos muito anoréxicos por reflexões, obesos de informações, mas tem um componente que é fundamental. Essas coisas têm que servir para a gente poder se encantar, se emocionar e, a partir daí, se sentir mais gente, mais humano. E, para mim, a ID tem um pé ou o corpo inteiro nesse ponto, aonde tem muitas possibilidades de pensar, de entrar em contato com o pensar, mas um pensar que emociona. Então, parabéns a ti, Anne, e a toda a equipe e as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que esse número pudesse estar belo, encantador e capaz de fazer pensar se emocionado. Então, queria desejar a ti e toda a equipe muito sucesso nessa jornada e que a gente possa ter mais ainda as contribuições de vocês e se encantar e poder se emocionar com eles. É isso. Vou convidar todos vocês. Tem uma pessoa também, quero receber então, a revista ID, no momento, ela está na internet, no site da USP, e nós estamos tentando vender a revista o mais breve possível, né? Nesse momento, ela ainda não está à venda, né? Mas nós também estamos tentando, essa equipe está fazendo um trabalho muito grande da gente tentar colocar a revista internacionalmente, né? A gente está tentando fazer esse trabalho. Então, porque os nossos autores e outros, né, a gente tem esse interesse que possam ser ouvidos e publicados. A publicação para um analista é uma coisa, a gente sabe, muito importante, né? Então, faz parte do nosso trabalho, né, da essência do nosso trabalho, a gente poder se publicar. Então, vamos... A Vera não quer falar nada? Gostaria de que a Vera falasse alguma coisa, afinal ela contribuiu muito com a revista, ou com esse número. A primeira coisa, Anne, eu acho que extensivo a toda a equipe editorial, primeiro foi uma honra, realmente um prazer enorme, uma honra
e muito instigante, né, poder ser solicitada a colaborar, né? Colaborar com essa revista, que é uma revista que eu prezo imensamente, uma revista de alto padrão, de alta qualidade de texto, e que eu fiz parte daí de anos atrás, nos anos, acho que de 2010, 2012, alguns anos subsequentes. E aí, de sempre, foi uma revista que buscou esse diálogo permanente, né, com a psicanálise e a cultura, quer dizer, de não deixar isso de uma forma dissociada, ou então restrita ao âmbito do caso clínico, né? Mas de poder ter uma reflexão mais expandida do pensamento psicanalítico e da interlocução com a cultura de uma forma mais ampla. Hoje nós tivemos um exemplo aí belíssimo na fala de vocês três aí da mesa, das Anas, da Anne, da Ana, da Carmen, que eu acho que sintetizaram de uma forma muito, vamos dizer, não instigante, não gosto de tanto falar assim, mas de uma forma que nos remete ao poder e ao potencial que tem a psicanálise de diálogo com outras artes, com o mito, com as artes em geral, com a ciência, quer dizer, é um campo tão vasto que se abre, e eu acho que proporciona alguma coisa, essa revista, particularmente esse número, né? Eu acompanho fervorosamente todos os artigos, porque eu acho que sempre traz ideias, mas eu acho que esse número também, Anne, acho que trouxe alguma coisa que eu esqueci o nome dele, se é Caio, Marcos, que acabou de falar, que é a possibilidade de dar uma abertura realmente para o mundo, para se encantar. A gente está bombardeado, aqui no Brasil nem se fale, por não tenho nome para dizer, e todos nós sabemos do que se trata, mas é assim uma estreiteza de olhar de mundo tão achatado, tão com ressonâncias tão perturbadoras e destrutivas que a gente vem vivendo, que a revista ela traz esse lugar da onde a gente pode olhar e ter esperança de um diálogo maior, de expansão de vida, de expansão de pensamento, quer dizer, esse algo mais que a gente precisa para continuar existindo, mas existência no sentido maior do existir, que é o existir, é pôr fora, né? Pôr no mundo, abrir para o mundo, abrir novas possibilidades. Então, acho que a revista ela traz tudo isso, eu acho que ela proporciona para os leitores vamos dizer assim, esse diálogo sonhante de abertura para o mundo, de existência no sentido maior da palavra. E agradeço poder ter colaborado um pouco com essa revista que eu tanto aprecio. Obrigada. Obrigada, Vera. Agora, só fechando, porque não dá mais. O Igor tá. É só um minuto, eu vou dar a palavra primeiro para a Chiara e depois eu dou para o Igor. Eu sei que a Chiara está há muito tempo querendo falar. Oi, gente, desculpa, estar tocando uma música aqui no fundo, mas eu não tenho uma visão de psicanálise de como foi a apresentação, mas acho que uma visão de filha. Tenho muito orgulho de tudo que minha mãe entrega, e dá para ver sempre o quanto que ela coloca amor e carinho para tudo que ela faz, e eu adorei estar aqui hoje, mesmo de longe, admirando muito o trabalho dela. Então, é isso, muito orgulho. Obrigada. Eu não sei quem citou o Silvio Santos, mas eu também senti. Obrigada. Agora é o Igor, por favor. Bom, eu só queria
Eu tinha levantado a mão para apontar uma pessoa naquela hora, e agora eu levantei o braço, porque a emoção é muito grande, e eu já vim aqui tantos anos, né, acompanhando a minha esposa, e hoje, além da emoção de ver pessoas que há muito tempo eu não via, que eu estou querendo dar um grande abraço. E eu queria, Anne, agradecer a honra de estar dentro desse número da revista, dentro desse conceito de Odisseia, porque o que foi apresentado de minha parte do livro é uma Odisseia mesmo, é uma Odisseia que se inicia antes de mim e que me tocou na medida que você foi falando e vocês foram falando da Odisseia, né? Agora eu associo a minha vida, as coisas a uma Odisseia, que eu não tinha essa... Eu via a Odisseia distante, agora eu vejo esse caminho em mim mesmo, né? Então eu queria agradecer, uma honra tremenda, eu agradeço muito, e pela participação da Vera nos desenhos, viu? Do Plínio, e da felicidade de estar com vocês aqui, viu? Muito obrigado. Viu? Gente, então, uma salva de palmas a todos vocês. A honra é nossa, viu?